Boa noite, paz do Senhor, vasos de Deus, mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui falar da palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. A palavra se encontra em Gênesis 16 primeiro, aonde fala, que Agar é dada por mulher a Abraão. E orando Sara, a mulher, deu a Abraão e lhe dava para lhe dar um filho, e tinha sua serva, a egípcia, cujo nome dela era Agar. Então Sara, ela falou com Abraão, que queria dar a Abraão a sua serva, para que Abraão fizesse um filho, porque o Senhor fechou a sua madre e não dava a ela um filho que ela tanto desejava. Mas Abraão não queria ter outro filho, a não ser esperar o filho que Deus queria dar a Abraão, que era o filho da promessa. Mas Sara se precipitou. E ela queria, de qualquer custo, de qualquer jeito, ter um filho, para dar o filho, porque ela achava que o filho que era da serva era o filho da promessa. Mas o filho da promessa vinha de Sara, porque a promessa estava em Abraão. Mas o filho de Agar foi promessa, mas não o filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. E aí Sara deu ele se deitou com Agar e Agar ficou grávida. Quando Agar descobriu que ela estava grávida, ela começou a desprezar sua senhora, a humilhar a Sara. E aí ela acabou fugindo de Sara, que Sara depois começou a humilhar ela e falar com ela. Ela não suportou também as humilhações de Sara, e aí ela foi embora para o deserto. Só que ela não sabia ainda que ela estava grávida. Mas quando ela chegou no deserto, os anjos do Senhor apareceu para Agar e disse: Agar, você está indo para onde? Ela disse: eu estou fugindo da minha senhora. Ele disse: pois então volta e se humilha diante dela e pede perdão, que há no teu ventre, há também uma promessa, que eu farei do teu filho, farei uma grande nação e multiplicarei a sua descendência, porque ele também faz parte da promessa. Volta, e que você já carrega no seu ventre um filho, filho de Abraão, que o nome se chamará Ismael. Então ela voltou. Quando ela deu à luz, ela não deu o filho a Sara. Ela que criou o filho, Ismael, quem tomou conta. E teve uma tenda só para ela e para o filho, mas Sara não poderia se aproximar do filho dela. Porque ela não queria que Sara se aproximasse de Ismael. E aí Sara ficou triste, ficou transtornada, achando que aquele filho ia ser dela, que ela ia criar, porque aquele filho não era aquele que Deus ia dar a ela. Deus tinha fechado a madre de Sara, porque não tinha chegado a hora. Quando chegou a hora, Deus usou os anjos e mandou lá na tenda de Abraão. E foi aí que Sara, os anjos, disse a Abraão: de hoje 1 ano, a sua esposa vai dar o seu filho. E assim aconteceu, Sara ficou grávida. E ela teve o seu filho, a sua promessa, a promessa que Deus tinha prometido a Abraão, Sara concedeu. E ela foi feliz. E depois que ela teve o filho dela, só porque Ismael já era mais velho do que o filhinho dela, então ela e o filho dela começou a desfazer do filho de Sara. Aí Sara não suportou a humilhação, pediu que Abraão mandasse Agar embora da tenda. Mas antes que Sara falasse, Deus já tinha se revelado para Abraão. E disse que a promessa era o filho de Sara e o filho dele, que tirasse Samuel e Agar da tenda e mandasse para o deserto. E aí Sara, Agar foi para o deserto, mais o filho dela. E ela achava que o filho dela ia morrer. Mas por ela estar cego, não ter enxergado ainda o poço que estava na frente dela. Mas Deus abriu os olhos de Agar e ela pegou água e deu o menino. E aí ela partiu mais o filho dela.
E ali ela fez a vida dela, mas a vida do filho. Procurou uma esposa para o filho dela, que era egípcia, e aí começou a multiplicar a descendência de Ismael. E o filho de Sara foi crescendo, que era a promessa de Abraão. Então eu digo para mim, para você dessa noite, quem tem sua promessa, quem tem seu filho, que tem promessa, continue confiando, continue acreditando que Deus vai fazer a obra, que o Senhor vai cumprir o que ele prometeu, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele não vai se arrepender do que ele prometeu. A promessa que ele tinha de Abraão era que Abraão não ia contar nem as estrelas do céu, tanto que era numerosa a descendência de Abraão. E assim tem sido a descendência de Abraão. Foi numerosa, multiplicada e transbordante. E cresceu e foi abundante a vida de Abraão. E da mesma forma, a unção que Deus tinha na vida de Abraão, ele passou para os filhos dele. E grande foi a vitória de Sara. E ela pôde, contemplar a promessa de Deus na vida dela, de ter cumprido, dado no ventre, depois de quase 100 anos, aquela mulher. E ainda ela gerou. Ela gerou. Quem tem promessa de gerar seu filho, que ainda não gerou, que acha que não vai ter mais filho, receba sua vitória, porque você vai gerar. Porque a geração do filho é a vontade de Deus, no tempo certo e na hora certa. Não é nós, mas sim a vontade do Senhor. Mas se você crê e tem certeza que Deus vai lhe dar vitória e que vai plantar semente na sua barriguinha, então tome posse e receba também sua vitória. Porque aqui está falando de gerar filhos, tomar posse da promessa. Se há uma promessa de filho na sua vida que você ainda não teve, tome posse da sua vitória, tome posse da sua promessa, tome posse de tudo aquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.